Estou lendo um estudo acerca do livro de Salmos, a partir do capítulo 19, uma resposta à revelação de Deus. As diferenças em estilo, métrica e conteúdo e o término abrupto da primeira sessão sugerem que parte do hino de louvor a Deus na natureza foi combinada com o hino de louvor à lei de Deus. A justificativa para reunir os dois poemas talvez seja o fato de que os dois salmos tratam da revelação da natureza divina. O caráter de Deus deve ser visto e reconhecido não somente nas páginas das Escrituras. Mas também no livro da natureza. Como diz Behram, se o autor da natureza e das Escrituras é o mesmo Deus, então, a certa altura, os dois livros precisam contar a mesma história. The Christian View of Science and Scripture, 1964, página 25. O salmista também pode ter sido influenciado pelo fato de que no Antigo Oriente Médio se pensava que o sol e a justiça estavam intimamente relacionados. Shamash, o deus sol da Mesopotâmia, era considerado o defensor da justiça e da retidão. Acerca do título vem a introdução 3. O Salmo tem inspirado muitos hinos ao longo da história do povo de Israel, como os céus declaram teu poder e outros, e também musicais como a cantata A Criação de Haydn e uma canção de Beethoven. No livro de orações, ele é designado para o dia de Natal. A encarnação é vista como o clímax dos atos de autorrevelação de Deus. A mensagem dos céus, versículos 1 ao 6. O sol de dia, confira 136:8. E as estrelas de noite, 136:9, Isaías 40:26. Dão um testemunho contínuo, não verbal e universal do esplendor e do poder de Deus. Talvez o autor tenha escolhido tratar do sol com mais detalhes, porque era considerado por muitos uma deidade muito importante no mundo antigo. Ele até parece fazer uso das imagens mitológicas dos hinos babilônicos ao deus sol Shamash. Mas o autor deixa bem claro que o sol nada mais é do que parte da obra das mãos de Deus. O astro não convida os homens para que o adorem, mas os conduz à adoração da glória do único Criador. Versículo 1. Céus, aqui o céu, não o lugar da habitação de Deus. Deus no hebraico El. É que Deus no hebraico é El, né? Via comentário de 50.1. Firmamento, literalmente batido, forjado. A palavra é derivada da representação antiga do céu como uma cobertura sólida sobre a terra, Gênesis 1:6 e Jó 37:18, na qual as estrelas estão engastadas e através do qual o sol faz sua jornada diária, e com janelas que deixam a chuva passar, Gênesis 7:11. Versículo 4, voz. A NVI segue a Septuaginta, que dá o sentido exigido, paralelo de palavras. A palavra hebraica kal, em geral, significa linha, corda, mas pode ter sido usada também com relação a uma nota ou acorde musical, daí música na neb, som ou chamado, são traduções possíveis. Versículo 4, 5, tenda, aposento, a tenda do casamento.
em que o noivo passa a noite com sua noiva. O deus Sol da Babilônia descansava de noite no mar, deitado no seu aposento nupcial nos braços da sua amada. Herói, confira Juízes 5:31. Um guerreiro tinha de ser um bom atleta. Confira 18:33. Versículo 6, trajeto. O seu ponto de retorno. O Ocidente, Eclesiastes 1:5. O impacto da lei de Deus. Versículos 7-14. Esse poema pode ser dividido em um hino de louvor à lei e é uma oração por purificação, poder e aceitação. Acerca do significado da lei, no hebraico é Torá, ver comentário de 1:2 sobre os outros termos sinônimos, nos versículos 7-9, ver comentário do Salmo 119. O salmista descreve a natureza e os efeitos da lei. Se a natureza revela a glória de ela, o Deus Criador, então a lei revela a vontade e o caráter moral de Javé. Versículo 7. O Deus da aliança de Israel, que deu a lei do Senhor. Versículo 7. O autor ama e aprecia a lei de Deus, mas ele está longe de se considerar justo ou satisfeito com a observância meramente exterior da lei. Ele considera o estudo da lei algo desafiador e desconcertante. Ele sente a necessidade da purificação interior e da força para vencer a tentação. Ser aceito por Deus deve ser um ato de graça. Versículo 7, perfeita. Ver comentário de 18:30, revigora a alma que restaura a vida e a vitalidade. Versículo 8, límpidos, brilhantes como o sol. Cantares 6:10, confira 119:6. Provérbios 6:23, versículo 9, temor do Senhor, aqui um sinônimo da lei, Deuteronômio 9:10, Salmo 110:10. Puro, confira 12:6, Isaías 10:1, verdadeiramente a BJ traz o mandamento, é claro, mas literalmente verdade. Versículo 10, confira 119:72, versículo 11, grande recompensa, tanto material quanto espiritual. Material, Provérbios 22:4, espiritual, versículo 7:8. Versículo 12, absolve dos erros que desconheço. Levíticos 4:1, 13. Números 15:22, versículo 13. Pecados intencionais, literalmente soberbas. O termo pode significar orgulho, a BJ e pecados de rebeldia, números 15, 30, 31. Ou homens arrogantes, 119, 21, 22, 69, 70, 85 e 86. Íntegro, ver comentário de 15:2, não me dominem, Gênesis 4:7, grande transgressão, literalmente rebelião, ver comentário de 32:1, idolatria. O orgulho, versículo 14, meditação. Ver comentário de 1:2, agradáveis que sejam recebidos como sacrifício. Rocha, ver comentário de 18:2, resgatador, hebraico Goel, o parente mais próximo que protege os interesses dos seus parentes. Ver comentário de Levíticos 25:25, Jó 19:25, Isaías 41:14. Salmo 20, uma oração por vitória para o rei. Os livros históricos do Antigo Testamento apresentam alguma ideia dos preparativos que o rei fazia antes de ir à batalha. Apresentação de sacrifícios. 1 Samuel 7:9, oração e jejum, 2 Crônicas 20:3. O Salmo 20 pode muito bem ter sido escrito para uma ocasião dessas. É provável que tenha sido usado também, acompanhado no ritual adequado. 1 Reis 22:11. Em cerimônias de coroação, Salmos 2. E celebrações de posse do rei, como também nos cultos regulares do templo, orações pela rainha nos cultos anglicanos. O Salmo 21 pode ser considerado um complemento do Salmo 20.
O Salmo tem duas seções principais. Os versículos 1 e 2 constituem a intercessão da comunidade pelo rei, cantada pelo povo ou pelos levitas no lugar do povo. Os versículos 6 e 8 expressam a confiança pronunciada pelo sacerdote ou possivelmente pelo próprio rei de que a vitória está garantida. A certeza provavelmente estava baseada num oráculo sacerdotal ou profético dado entre os versículos 5 e 6, que declarava que os sacrifícios haviam sido aceitos e que prometia a ajuda de Deus. 2 Crônicas 20, do 14 ao 17. O versículo 9 é uma oração de conclusão pronunciada pela congregação. Título: vem introdução 3, 1, 2, 3, versículo 1. Nome representa a pessoa, seu caráter revelado e especialmente aqui no versículo 7, sua presença efetiva. 23, 20, números Êxodo 23, 20, número 6, 27. Ver nome no NBD. Deus de Jacó, embora Jacó possa ser usado como um nome que representa a nação, um sinônimo de Israel. Confira 78, 5, Isaías 41, 14. Este título provavelmente remete ao cuidado de Deus pelo ancestral da nação. Gênesis 35, 3, os 12 do 2 ao 6, cujo nome parece ter significado originariamente que Deus proteja. Ver comentário de Gênesis 25, 26, te proteja, literalmente te ponha em lugar alto. Versículo 2, santuário Sião, confira 6, ver comentário de 2, 6, 11, 4. Ver 3, aceite, literalmente encontre gordura. Ofertas, holocaustos, o comentário de 40.6, pausa, Selá, vem introdução 3, versículo 5, tua vitória, literalmente tua salvação. Requeremos as nossas bandeiras ou um ato cultural em que o símbolo da presença de Javé era mostrado, ou uma referência em emblemas tribais exibidos durante o período de acampamento ou de marcha. A Septuaginta traz: nós seremos engrandecidos. Versículo 6, dará vitória, literalmente salvou, um perfeito profético, no qual o futuro é tão certo que é descrito como se já tivesse ocorrido. Tanto é que aqui a NVI traduziu por futuro ungido. Ver comentário de 2.2, poder salvador, literalmente atos de salvação. Ver comentário de 35.3. Mão direita, a mão mais ativa, sendo assim um símbolo de poder. Confira 118.15. Versículo 7, confiam, literalmente fazer menção de ou relembrar. Josué 23.7, Isaías 48.1. O verbo foi inserido na primeira linha para dar sentido à frase. Nome, ver comentário do versículo 1, 2 Crônicas 14:11, acerca da ideia do versículo Isaías 31:1. Versículo 9, a NVI segue a Septuaginta, dando sentido um pouco melhor do que o texto massorético. Confira a nota de rodapé da NVI. Concede vitória, a Vulgata traz Deus salve o rei. Salmo 21, bênçãos para o rei. Esse salmo régio é considerado por alguns comentaristas um salmo de gratidão pela vitória do rei, demonstrada depois da batalha. Outros pensam que o versículo 8 e 12 indicam que seja uma oração e declaração de confiança antes de uma expedição militar. Confira Salmos 20. Mas provavelmente é melhor imaginar esse salmo sendo usado em uma cerimônia de coroação. Em outras ocasiões, quando o rei era o centro das atenções, a BJ acrescenta o título liturgia de coroação. Há duas partes principais: os versículos 1 a 7, cantados por um sacerdote ou por toda a congregação, constituem um cântico de ação de graças por todas as bênçãos que Javé concedeu ao rei e por consequência ao povo como resultado da aliança com Davi.
2 Samuel 7, Salmos 89, 1. Os versículos 8 e 12 são um oráculo dirigido ao rei. Assim a NVI e a maioria das versões, prometendo-lhe o triunfo sobre todos os seus inimigos, ou uma expressão de confiança dirigida ao próprio Javé. Assim a Anderson. De todo modo, o poema deixa claro que o sucesso do rei na batalha vai depender totalmente do poder de Javé, e somente ele vai receber o louvor. Título da introdução 3, versículo 1, vitórias, literalmente salvação, assim BJ, SNBB, vê comentário de 35.3, assim provavelmente vitória na batalha, porém abrange o bastante para incluir todas as bênçãos de Javé. Versículo 4, vida, em sentido restrito, poderia significar a preservação da vida na batalha, mas em sentido mais abrangente, indica o reinado longo e próspero. 1 Reis 3, 11, 14, Neemias 2, 3, Daniel 2, 4. É improvável que aí esteja contida alguma ideia de imortalidade, ou mesmo da continuação da vida por meio dos seus descendentes. Confira 2 Samuel 7, 29, Salmo 72, 17. Versículo 5, vitórias, literalmente salvação. Comentário do versículo 1. Versículo 6, grande bênção. Ver comentário de 26, 12. O rei recebe paz, prosperidade e grande descendência de Javé, para que aplique tudo isso para o bem da terra e do seu povo. Confira 72, 15. Sua presença, literalmente face. Ver comentário de 4, 6 e 16, 11. Versículo 7, fidelidade, em outras versões amor. NTLH e BJ, misericórdia. ARC e a Iara, ver comentário de 5.7, aqui uma referência à lealdade de Deus para com sua aliança, para com sua aliança com Davi. Confira 89.1. Versículo 9, fornalha ardente, possivelmente o retrato de uma cidade em chamas, no dia em que te manifestares, literalmente, no dia da tua face, ou é uma referência à presença ou à ira do rei. Versículo 11, embora melhor seria porque, mas não Nara, ser exaltado, literalmente levanta-te. Salmos 22, da perplexidade ao louvor. Um lamento individual é seguido de uma promessa confiante de louvor. A relação entre as duas partes não está completamente clara. O salmo todo poderia ser um poema de ação de graças pela libertação, acompanhado de um sacrifício como cumprimento de um voto, versículo 25. Neste caso, os versículos de 1 a 21 remetem à experiência de sofrimento do autor. Parece mais natural, no entanto, pressupor que enquanto o salmista estava expressando sua angústia e suplicando a Deus que o libertasse, ele recebeu a certeza de que Deus o ouvia e que iria salvá-lo. Vê comentário de 21 e de 6:8. E assim, numa mudança dramática de ânimo, ele anseia por louvor a Deus em público e em cumprir os seus votos. O salmo dá a impressão de ser a experiência de um indivíduo específico, e mesmo assim, em virtude da linguagem e das imagens estereotipadas, é difícil determinar a natureza exata dos seus sofrimentos. Será que ele está sofrendo fisicamente em virtude da perseguição dos seus inimigos? Ou teria uma doença séria que levava os seus oponentes a supor que ele estava sendo castigado por Deus? Confira Jó, Isaías 53, 3, e que merecia ser punido. O que está claro é que seus sofrimentos, tanto físicos como mentais, são exacerbados pelo sentimento de que Deus o abandonou e se nega a responder ao seu clamor. Duas características tornam esse salmo singular. O salmista não reivindica sua inocência, mas isto está implícito no porquê do versículo 1, tampouco pede
vingança contra os seus inimigos. Salmos 17:69, os efeitos globais da sua vindicação, versículo 27. Seriam mais plausíveis se o salmista fosse um rei e não um israelita comum, mas não é impossível que outros indivíduos tenham feito uso deste salmo e o associam a seus problemas e poderia até ser usado para expressar os sentimentos do povo durante uma época de aflição. A ideia de que o poema acompanhava uma humilhação simbólica e a restauração do rei numa festa anual. Introdução 2 é altamente especulativa. Tomando como exemplo a citação por Jesus do versículo 1, enquanto estava na cruz, Mateus 27:46 e Marcos 15:34, e seu ensino após a ressurreição, Lucas 24:26, os autores do Novo Testamento consideram este salmo um protótipo da paixão de Cristo e de sua subsequente vindicação. A zombaria dos versículos 7 e 8 é ecoada pelos sacerdotes. Mateus 27:39 e paralelos. A divisão de roupas no versículo 18 é cumprida pelos soldados. Em João 19:23 e 24 e os versículos 14 e 17 poderiam retratar muito bem os horrores da crucificação, embora não sejam mencionados no Novo Testamento, e o autor da carta aos Hebreus aplica o versículo 22 a Jesus glorificado, ao contrário do retrato semelhante do servo sofredor em Isaías 52:13 e 53:12. Esse salmo não oferece explicação alguma do propósito ou significado do sofrimento, nem mesmo parece uma profecia, uma predição. O cristão pode acreditar que a descrição de uma experiência genuína do salmista foi dirigida providencialmente pelo Espírito de Deus para fornecer uma prefiguração da experiência de Cristo. Não é surpresa que o livro de orações designe este salmo para a Sexta-feira Santa. Que o salmo agora é versículo 1 ao 21, a noite escura da alma. Esse grito confuso de angústia consiste em 3 seções, cada uma contendo um lamento e uma petição. Os versículos 1 ao 5 contrastam a experiência que o salmista tem do silêncio de Deus, com a libertação concedida às gerações passadas. Os versículos 6 a 11 contrastam sua situação presente com a experiência de proteção de Deus no passado. Os versículos 12 a 21 descrevem seu clamor desesperado em imagens vívidas. Ele está muito próximo da morte, mas mesmo assim clama para que Deus o liberte. Título, introdução 3, a corça da manhã, possivelmente o nome de uma melodia. Por que estás tão longe? Literalmente distante da minha salvação estão as palavras do meu grito. O seu grito não tem efeito. Versículo 3, a Septuaginta traz: tu estás entronizado no santuário, ó louvor de Israel. Deuteronômio 10:21, quer dizer. Versículo 6, confira Isaías 41:4, 49:7, 53:3. Versículo 8, recorra ao Senhor. Literalmente, ele rolou. Texto massorético, rolar sobre Javé. O objeto implícito do verbo poderia ser a si mesmo ou a sua causa. Confira 37:5. A Septuaginta traz: ele esperou no Senhor. Versículo 12, Bazã. Os pastos magníficos a leste do Jordão produziam gado forte e bem nutrido. Amós 4:1. Versículos 16, perfuraram. O texto massorético parece corrompido. As versões sugerem um verbo. Ou confira a Septuaginta siríaca vulgata. Perfuraram, literalmente cavaram. Ou confira Áquila e Símaco, ataram, e para sepultamento, cortar.
confira BJ, retalham ou rasgam, NTLH são possíveis. Versículo 20, a minha vida, literalmente a minha única, tudo que ele deixou as suas posses mais preciosas, ataque dos cães, mão, versículo 21, e tu me respondestes, a NVI segue o texto maçorético, o que pode ser mais correto do que a NV, salva-me, que fornece um bom paralelo. Essa palavra em hebraico é anitani, está no final do versículo e sugere uma construção quebrada, salva-me, e os dois chifres dos dois selvagens, tu me respondeste. A luz do dia está à frente. Versículo 22, 31 a 31. Não sabemos se a situação dele já mudou, mas o salmista está convicto agora de que Deus o ouviu e vai libertá-lo. Ele vislumbra um grande ato comunitário de adoração, quando vai dar seu testemunho e faz seus sacrifícios prometidos, de que todos vão participar. Finalmente, ele prevê que a divulgação exterior da história da salvação resulta na conversão do mundo, com todo tipo de condições de pessoas, no presente e no futuro. Reconhecendo a soberania de Javé, versículo 22, a assembleia, a comunidade de adoradores reunida no templo, especialmente em uma festa. Versículo 24, sofrimento, a Septuaginta diz oração, versículo 25, de ti vem o tema do meu louvor, literalmente, de ti vem o meu louvor. Cumprirei os meus votos. Ele vai apresentar as ofertas de gratidão prometidas no tempo da dificuldade. Essas ofertas incluiriam uma refeição sacrificial, da qual outros participariam. Versículo 29, um versículo difícil, não está certo se é uma referência aos de classe alta e baixa, aos ricos e pobres, especialmente aqueles que, como o salmista, estavam perto da morte, ou a possibilidade de os mortos adorarem a Javé. Todos os poderes NVI, os orgulhosos ricos, literalmente os gordos. Versículo 30, a posteridade o servirá. A NVI segue a Septuaginta, o texto maçorético traz eles virão e proclamarão. Versículo 31, justiça, ver comentário de 33:5. Sim, agora é o Salmo 23, o bom pastor. Um salmo de confiança. Isso aí, salmo de confiança que celebra o cuidado carinhoso de Javé e no qual as necessidades e os problemas do salmista são tratados só incidentalmente. A maioria dos comentaristas encontra aqui dois retratos de Javé: o pastor procurando suas ovelhas, versículo 1 a 4, e o anfitrião atendendo